Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a lei da hierarquia, que é uma das leis sistêmicas da constelação familiar, também conhecida como uma das ordens do amor. A lei da hierarquia, ela também é chamada da própria lei da ordem, né? E se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara Castelã, eu sou mentora de vida, de relações familiares, relacionamentos amorosos. Eu digo que eu sou mentora do coração e eu também sou facilitadora em constelação familiar. Eu estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre constelação familiar e hoje eu vou falar um pouquinho mais aprofundado, né? Eu tenho um outro vídeo em que eu falei de uma forma mais resumida sobre as 3 leis sistêmicas, as 3 ordens do amor. Inclusive eu vou deixar aqui num card agora aqui no vídeo, mas hoje eu resolvi falar apenas sobre, não tem bem ordem as leis, mas eu vou falar aqui como sendo a primeira lei, que é a lei da hierarquia, tá bom? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que hoje você vai entender um pouquinho mais a fundo o que é a lei da hierarquia e como é que saber sobre ela, isso vai contribuir aí na tua vida, tá bom? Fica aí comigo até o final. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, a gente já tem outros vídeos aqui no canal em que eu já falei sobre as 3 leis sistêmicas, mas hoje a gente vai falar só sobre a lei da hierarquia. E o que é a lei da hierarquia, ou a ordem, né? A lei da ordem. A constelação familiar, gente, qual que é o intuito da constelação, né? É colocar em ordem o amor dentro do teu sistema pessoal, do teu sistema familiar. Eu já fiz um vídeo também falando sobre o que é constelação familiar, também vou deixar aqui. E eu falei que quando a gente falar da constelação sistêmica familiar, a gente está falando que são sistemas dentro de outros sistemas cada vez maiores, né? E nós estamos dentro de um sistema familiar, nós somos um sistema. Quando a gente fala de hierarquia, significa o quê? Que quem vem antes dentro de um sistema tem precedência. Quem chega ou antes tem precedência. E o que significa isso, tá? Quem veio antes, quem que vem antes no sistema familiar? Quem vem antes, a gente fala que é pai, que é mãe, que são os avós, bisavós, enfim. Aqueles que vieram primeiro. E a gente costuma dizer o seguinte, que quem veio antes tem precedência, ou seja, é maior. Tá? Como é que a gente faz para saber qual que é a interferência disso na minha vida, Mayara? O que saber disso? O que eu saber se eu, né, se no meu sistema, se eu tô no meu outra coisa, né? Se você está no teu lugar. A gente fala muito na constelação de você estar no seu lugar de força. E o quanto que você como é que você vai saber se você está no seu lugar de força e o quanto que isso impacta na sua vida, saber sobre essa lei da hierarquia? É muito importante porque quando você não está no seu lugar, a lei da hierarquia ela também fala dos lugares, né? Que cada pessoa tem o seu lugar. O próprio nome constelação eu já compartilhei aqui no outro vídeo dizendo que o nome constelação familiar ele também vem de que cada estrela tem o seu lugar e nenhuma ocupa o lugar da outra. Ou seja, cada pessoa ela é única para o sistema familiar. E o que significa? Que eu tenho um lugar, ou seja, eu sou filha do meu pai, da minha mãe, e perante eles eu sou pequena. E esse é o meu lugar de força. Ser pequeno não é lugar de fraqueza, muito pelo contrário. Nós precisamos reconhecer nossos pais como grandes, né? Aqueles que vieram antes, eles são grandes. E por que eles são grandes, Mayara? É claro que assim, quando a gente somos todos iguais, né? Nós somos todos iguais, mas perante a constelação eles são grandes, por quê? Porque eles portam a força da vida, porque é através deles, de quem veio antes, que a força da vida, ou seja, a força do amor é passada para mim. Então, se eu não estou no meu lugar e a gente representa, tá? Na verdade, tá tudo aqui dentro de nós, né? Tá na nossa célula, no nosso coração, enfim. Mas a gente representa como se viessem de trás, né? O passado. Para que eu tenha força, para que essa força que move a vida, que a gente fala muito na constelação da força da vida, ela me impulsione para a vida, para que eu tenha, sabe, para que a minha vida não esteja bloqueada, não esteja paralisada, para que eu tenha força mesmo, né? Acho que você entende quando a gente fala força para ir para a vida, coragem. É isso que nos impulsiona, e isso vem de trás, é como se te desse um empurrão. Só que para isso você tem que estar no seu lugar. E você, qual é o seu lugar? É à frente dos seus pais. A gente diz que na constelação que a mãe está
atrás do nosso ombro esquerdo, né? E o pai do nosso ombro direito. Então a gente imagina o nosso pai, a nossa mãe atrás de nós e nós na frente, ou seja, porque através deles, dos avós, bisavós, toda a nossa ancestralidade, desde a origem, a fonte da vida, o Criador, né? A origem de tudo. De lá, o Criador, Deus, como você quer chamar, o universo, criou o Espírito, né? E nossos pais dão vida ao Espírito criado por Deus. Então a gente se conecta à origem para que essa força ela vai passando como se fosse um grande rio. Como se fosse um grande rio. E essa é a ordem. Ela vem e vai transbordando até chegar até você. Se você está no seu lugar de filho, de pequeno, você recebe. E você toma a força da vida. Eu vou fazer um outro vídeo em que eu falo o que é tomar o pai, tomar a mãe. Né? O que significa esse termo na constelação familiar? Porque para que eu tenha força para olhar para minha vida, para seguir a minha vida, para minha vida fluir, meus relacionamentos fluírem, sabe? Minha vida profissional fluir, financeira, minha saúde, mais vida, mais saúde, mais amor. Eu preciso ter tomado a vida dos meus pais, daqueles que vieram antes, né? Só que às vezes o que acontece? Nós não estamos no nosso lugar de força. E normalmente quando tem algum problema, uma dificuldade, um desafio, um conflito, é porque realmente não estamos no nosso lugar de força. Estamos ocupando um lugar que não é nosso no sistema familiar. Mas e por que isso acontece, Mayara? Por amor. Só que a gente diz que é um amor cego. Nós estamos a serviço do nosso sistema. E por quê? Porque não é de uma forma intencional, mas é porque, na verdade, a desordem ela vem antes. Bert Hellinger, ele dizia, né, que o amor ele sempre está presente nas famílias, nas relações. Mas o que acontece é que o amor ele está presente, mas ele não está em ordem. E para que a vida flua, os relacionamentos fluam, é preciso ordem. Por isso é chamado as ordens do amor. Então, para que o amor flua, é preciso hierarquia. Essa é a primeira lei. Né? Essa é a primeira ordem, hierarquia, porque aqueles que vieram antes é que vão transmitir a força para mim. No meu lugar de filha, de pequena, eu tomo a vida deles, eu recebo, eu tomo. Tomar é mais do que receber. Nesse vídeo que eu vou falar sobre tomar a força da vida, eu vou explicar um pouco melhor que a diferença entre receber e tomar. Eu tomo o que eles me deram, né? Tomo o que eles me deram, e aí eu me volto para minha vida. E em posse dessa força da vida, eu transbordo a vida, né? Eu transmito isso para a vida de outras pessoas, para o meu relacionamento, para o meu parceiro que está do meu lado, que é igual, para meus filhos, através do meu trabalho. Então, isso é a hierarquia. A gente também trabalha, aqueles que vieram antes são grandes. Como é que você sabe, Mayara? Como é que eu sei se eu estou no meu lugar de força? Tá? O seu lugar de força é... Seu lugar, eu sou filha. Eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Eles moram aqui dentro de mim. Muitas vezes a gente não está no nosso lugar. Por quê? Às vezes acontece que um dos pais morre, falecem, se separam. Às vezes moram juntos, mas por algum motivo, algum filho ocupa um lugar, às vezes, até entre irmãos, né? Você sai do lugar, às vezes, talvez você não é o filho mais velho, mas você se põe como mais velho. Às vezes a mãe foi embora... e alguma filha ou a mãe faleceu e vamos supor, às vezes uma filha ou a filha mais velha ocupa o lugar da mãe na família, ou o pai vai embora e o filho ou o pai falece e o filho ocupa o lugar de pai, né? Acaba sistemicamente, né, gente, ocupando o lugar de marido da própria mãe, né? E isso é não estar no seu lugar. E aí a lei da hierarquia está em desordem. Né? Porque aí eu já não estou mais tomando a minha mãe como mãe, o meu pai como pai, porque eu saí do meu lugar de filho. E aí, como é que eu sei? Quando se a tua vida ela não está fluindo em alguma área, é porque possivelmente você não está no teu lugar. Porque quando estamos no nosso lugar de força, a gente consegue agir, a vida flui. A gente tem coragem, a gente tem força para seguir, né? Agora, quando em alguma área não está fluindo, é porque eu não estou no meu lugar de força e, como eu disse, é por um amor. É por amor ao sistema, mas é um amor cego, né? A gente vai ocupar lugares que não são nossos, a gente acaba agindo como salvadores, a gente fere as próprias ordens da ajuda. Eu vou falar também mais sobre as ordens da ajuda, o que é a tal da postura do salvador. A gente confunde amar com ser salvador, né? Mas aí a nossa vida não flui, porque não estamos no nosso lugar. Porque se eu não tô no meu lugar, eu não consigo tomar essa força da vida, né? E aí pra mim fica tudo difícil.
é isso que acontece. Como é que eu sei, Mayara? Então, faça a seguinte análise. Como é que você vê o seu pai e a sua mãe? Independente se eles são vivos, se eles não são, independente se você tem relação com eles ou se não tem. Tem pessoas que acham que a constelação é só para quem tem problema com pai e com mãe. Não, não. Às vezes você vê o teu pai como coitadinho, a tua mãe como coitadinha, a tua mãe como vítima. Você talvez não tenha nem problemas, mas você vê às vezes a tua mãe com uma fraqueza, você julga em alguma medida, sabe? Às vezes, minha mãe foi muito submissa, você tá julgando, vendo ela como pequena, ou seu pai, pô, meu pai é um bundão, né? Porque também existem essas coisas. Então, e o que que acontece? Isso é uma visão e uma imagem interna que você tem dos teus pais. E aí eu te pergunto, como é que você vê os teus pais? Você vê eles maiores que você, iguais a você ou menores? E isso é uma representação interna mesmo, né? Como é que você vê a sua mãe? Maior que você, igual a você ou menor que você, né? Porque eles são, como eu falei, na hierarquia eles são grandes, então eu preciso ver eles como grandes, porque eles portam essa força da vida. Independente do comportamento deles, o problema é que a gente julga, né, o comportamento deles, a gente confunde na realidade. E aí você passa, por exemplo, às vezes você, porque minha mãe foi muito submissa, muito isso, muito aquilo, você vê a sua mãe talvez ou igual a você ou menor do que você, né? E você confunde, você confunde o comportamento dela com essa força da vida de mãe. Então você vê ela como menor e você passa a não querer ser como ela. E aí você não toma a força da vida que vem dela, né? Porque você não quer ser como ela. Ou o mesmo acontece com o pai, né? Talvez você vê ele como pequeno, ou você vê ele como igual. Como é que eu sei se está em desordem, Mayara? Se você bate de frente com a sua mãe, se você bate de frente com o seu pai, entende? Quando você não respeita, na realidade, você não vê eles como uma autoridade com respeito. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo o comportamento, mas são pessoas que estão sempre, batendo de frente com o pai e com a mãe, ou tem dó do pai e da mãe, né? Julga o pai e a mãe. Então você faz uma análise interna aí. Como é que eu vejo meu pai e minha mãe? Maior, igual ou menor? Então, essa é uma maneira de você saber se a hierarquia, se você está no seu lugar de força, tá? Outra maneira de você ver se você está no seu lugar, dentro toda essa hierarquia, né? Porque existe dentro da ordem, é você ver se a tua vida tá pesada. Sabe quando a vida tá pesada? Às vezes a vida fica pesada. Às vezes não são em todas as áreas, mas em alguma área tá pesado. Então, quando começa a estar pesado, é porque você não tá no teu lugar. Porque quando estamos no nosso lugar, a vida está leve, a vida flui. Entende? Quando você não tá no teu lugar, a vida fica pesada. Então, essas são algumas dicas aí que eu trago práticas para você avaliar, né, o quanto que você tá no teu lugar de força, o quanto que talvez essa lei sistêmica da hierarquia, da ordem, está em desequilíbrio no teu sistema familiar. E a constelação, através de uma constelação, você consegue também, se você tem um problema específico, você constelar esse tema e também ver o que está oculto, e ela vai te trazer um caminho, né, um caminho de solução para isso. Ok, Mayara, entendi. Então agora eu fiz uma análise aí, eu tô mais ou menos sabendo quanto que essa lei da hierarquia, a lei da ordem interfere na minha vida, né? E como é que ela interfere? Se a tua vida tá pesada, se tá difícil, como eu falei, se você não vê teus pais como grandes, alguma área da tua vida não vai estar legal, né? E o que eu faço, Mayara, para resolver isso? Gente, isso, olha, é uma jornada, é um caminho, mas o que você pode começar a fazer, a gente fala muito também de reverenciar os pais, né? Na constelação a gente faz, inclusive, se ajoelhar ao chão mesmo, aí a gente imagina os nossos pais à nossa frente, a mãe do lado, o pai do lado esquerdo, a mãe do lado direito, quando é atrás a gente troca. E você se ajoelha e faz uma reverência a eles. E nesse lugar, por quê? Porque você está expressando com todo o teu corpo, que não sei se vocês sabem, mas a comunicação, apenas 7% são palavras, 38% é a voz e 5% é corpo, é fisiologia. Então, quando você faz, né, um movimento com o teu corpo de se ajoelhar no chão mesmo, colocar o braço assim, né, em reverência, isso você tá mostrando com o teu corpo, com todas as tuas células, que aqui eu sou pequena e os meus pais são grandes. E você pode olhar para os seus pais mentalmente, imaginar eles e falar: querido papai, querida mamãe, né, a gente fala assim na constelação, vocês são os grandes, eu sou só a pequena. E aqui é o meu lugar. O meu lugar de força é esse.
Então, se você tem o costume de repente fazer uma meditação, algo assim, você pode, inclusive eu aconselho isso, né? Quando eu faço alguma constelação com pessoas e eu vejo que tá em desordem isso, que a pessoa se põe como grande perante os pais, e por isso a vida dela não flui, eu passo esse exercício, né? Um exercício sistêmico de se pôr, de se ajoelhar no chão, fazer isso todos os dias, por pelo menos uns 30 dias. E sempre que a vida estiver pesada, tá difícil alguma coisa, tá? Você tá às vezes num desespero, com dificuldade, imagina a tua mãe atrás do seu ombro esquerdo, o seu pai direito, imagina eles tocando em você, porque esse é o lugar deles, né? E você olhando para frente, porque o que acontece também é que muitas vezes quando a pessoa tá em dificuldade, ela não tá no lugar dela, ela tá olhando, não tá olhando para a vida, para frente, para o futuro, né? Ela tá olhando para trás, ela tá olhando para o passado, pro sistema. Talvez ela tá numa dinâmica que ela tá no meio dos pais também, uma dinâmica de triangulação, porque os pais tiveram problemas, às vezes tinham muitas brigas, ou teve separação, ela ficou do lado do pai, ou ficou do lado da mãe, ela tomou partido, né? Talvez ou pela mãe ou pelo pai, e aí ela saiu do lugar dela de filha, né? Porque no nosso lugar de filha a gente não toma partido pelo nosso pai, pela nossa mãe, a gente não se mete no meio dos pais, né? O que é dos pais, o que é de vocês é de vocês, seja o que aconteceu, você, né, querida mamãe, você escolheu o papai, você escolheu a mamãe, e isso é de vocês, seja o que for que vocês viveram, né? Existe toda uma consciência sistêmica muito maior do que inclusive essa vida, né? E isso é deles, então a gente não se mete nisso, a gente, né, nós estamos à frente, nós viemos depois, a gente se põe como pequenos, vocês são grandes, vocês dão conta. Quando você quer salvar a sua mãe, você quer salvar o seu pai, você quer salvar a tua família, teus irmãos, você sair do teu lugar, a vida vai ficar pesada, você vai ter dificuldade no teus relacionamentos, você vai ter... Em alguma área vai estar difícil para você, ou vai ser no financeiro, ou vai ser a tua saúde, algum lugar vai ter um alerta para te mostrar que você não está no teu lugar de força. Então aqui, esse são, assim, um exercício, né? Mas é claro que é uma postura também de você estar no seu lugar. Isso, como eu falei, é uma jornada, é um caminho. Eu vou trazendo aí, conforme eu for fazendo mais vídeos, vou trazendo algumas dicas para vocês, mas o principal é, a constelação não exclui a ação. Você ter consciência disso que eu tô falando, você vai ter que, além de, né, tem 3 níveis de aprendizado: intelectual, emocional e corporal, físico, postura. Você tá agora escutando isso, você tá aprendendo, talvez a primeira vez que você tá escutando sobre isso, você tem que integrar isso, né, na tua mente, nas tuas emoções e na tua postura. Então, e a partir de agora, se você é uma pessoa que não consegue acolher a tua mãe, o teu pai, tomar, você não tem paciência com eles, você bate de frente com eles, ou você tem dó, você tem isso, você tem aquilo, você toma partido pela tua mãe ou pelo teu pai, você vai ter que parar com isso, né? Você tem um hábito talvez de fazer isso, mas você vai precisar estar muito consciente. Nos momentos que você for ter um comportamento, uma reação já a isso, você vai ter que parar, estar muito presente, consciente e agir de uma forma diferente, ter uma postura diferente. E falar, opa, até aqui é o meu limite, porque aqui é o meu lugar. Eu não vou querer ser salvadora da minha mãe, ser salvadora do meu pai, me meter no meio deles, ou vou respirar fundo, vou olhar para o comportamento que talvez eu não concordo do meu pai e da minha mãe, vou falar, isso é seu, né? Enfim, é uma postura. É uma postura interna primeiro, uma postura interna e depois externa. Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Enfim, eu poderia ficar 1 hora falando só sobre essa lei, né? Mas já até, deixa eu ver quantos minutos que eu tô aqui, 18 minutos, já até para ter ficado um pouco mais curtinho. Mas hoje aprofundei um pouquinho mais sobre essa lei, a lei da hierarquia, a lei da ordem. Vou fazer outros vídeos que eu vou falar da lei do pertencimento e do equilíbrio entre o dar e o tomar também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, fala o que você mais curtiu, fala aqui pra mim como é que você colocou aí, se você se viu maior, igual, menor. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui no comentário que eu vou, né, ter o maior prazer em responder, de repente fazer um outro vídeo como resposta. Se você gostou também, então aperta o like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho também, né? Que assim você vai receber aí notificação do YouTube nos meus próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Gratidão do fundo do meu coração, você que assistiu aqui até o fim. E um beijão. Tchau, tchau.